acontece. Oferecimento Ágil Ativos Creditórios. Compramos o processo que você está esperando receber. Muito boa tarde para vocês. Obrigado pela sua companhia desde já. Você que estava acompanhando os donos da bola, acompanhando as principais informações do meio esportivo, né? Falando do Coringão. Será que o Coringão vai para frente? Será? Não aguentou nem o coxa, né? Será que o Coringão vai para frente? Mas o Atlético Paranaense está voando em terceiro aí já. Bom, você estava com o Júnior Dário acompanhando as notícias do futebol e agora você fica aqui comigo, Itamar Busata, para já começarmos a repercutirmos, né, aquilo que é os assuntos das últimas horas, tanto aqui da capital como também do interior do estado. Nesta quinta-feira maravilhosa, 27 de agosto de 2026, você que descansou bastante ontem no aniversário da nossa querida Campão, né? Agora estamos aí, firme e fortes, já trabalhando tudo de novo. E amanhã é sexta-feira, né? Hoje é pré-sexta. Hoje nós já estamos nos preparando para chegar à sexta-feira com certeza e agradecendo, é claro, a sua companhia. Você que está em Campo Grande e também você que está no interior do estado de Mato Grosso do Sul, que já está com 70% dele sobre o sinal aí da TV Guanandi, né? Camapuã, Chapadão do Sul, lá em Corumbá, Ladária, Porto Mutinha, Naviraí, Jataí, Ponta Porã, várias cidades nas 4 regiões aqui, norte, sul, leste, oeste de Mato Grosso do Sul, acompanhando o sinal da TV Guanandi. E pode mandar o seu zap que está aberto, né? 67 99321 2333, o zap aqui do Bora MS, você pode estar interagindo comigo, hein? Do interior e também da capital, é claro. De novo, 99321 2333, esse é o zap aberto aqui do Bora MS, ok? E olha só, hein, no Agosto Lilás, mês de conscientização e combate à violência contra a mulher, um dado chama a atenção em Mato Grosso do Sul. O estado está entre os que registram a maioria das taxas de feminicídio no país. Mas afinal, o que os homens pensam sobre esse tipo de violência? Nós fomos às ruas ouvir diferentes opiniões para também saber, né, o que pode ser feito e o porquê que está acontecendo este aumento da violência contra a mulher. Nós fomos conversar com especialistas e também saber da população o que eles acham sobre essa situação tão grave que é do feminicídio, a violência contra a mulher aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar a matéria. Mato Grosso do Sul está entre os estados com as maiores taxas de feminicídio do país. Os números mostram uma realidade que vai além da violência em si. Mulheres continuam sendo assassinadas dentro de relações marcadas por posse, controle e dominação. Mas o que os homens pensam sobre essa realidade? Acho que a culpa é do homem, né? Que não tem juízo às vezes, ou às vezes está com algum problema e desconta a mulher. Sentimento de posse, né? Que é dele, só dele, o que é um absurdo, né? Mas vem de família, né? Você acha que vem de uma criação? Vai da criação, a criação ruim dele, né? A má criação que ele teve. O cara que é bem criado, que tem família, ele jamais vai maltratar uma mulher, né? Um cara desse, ele é louco. Ele é louco. Quando ele comete um crime tão bárbaro como esse, ele esquece que ele é filho de uma mulher. Ou muitas vezes ele tem irmãs, ele tem filha. Então ele esquece, porque para chegar a tal ponto de matar, tirar a vida de uma mulher, queimar uma mulher, sabe? Isso é uma loucura total. Para mim isso é bárbaro. Para especialistas, não há um único perfil de agressor. O que existe é um padrão de comportamento alimentado por uma cultura que muitas vezes trata a mulher como propriedade e naturaliza o controle dentro dos relacionamentos. Então, quando um homem acha que não, a mulher não quer ficar comigo, então eu vou matá-la, então quer dizer que ele tem um sentimento de posse. Bom, eu posso fazer e desfazer dessa forma. Por isso que é tão importante trabalhos com as crianças, nas escolas. Que forma que a gente está educando os nossos filhos? Até onde vai o limite e o respeito que a gente está ensinando para os nossos filhos? Porque hoje, os homens agressores de hoje foram educados lá atrás. Então, nós precisamos fazer essa mudança de paradigma. Primeiro, ninguém é dono de ninguém. E se não deu certo um relacionamento,
você precisa liberar. Nos últimos 5 anos, os crimes de feminicídio no Brasil aumentaram 14,5%. Segundo o levantamento, a maior parte dos casos acontece dentro da casa da própria vítima. E aquela famosa frase, em briga de marido e mulher não se mete a colher, foi considerada como violação dos direitos humanos. E hoje tem um agravante, a violência vicária. Tivemos um caso onde o agressor matou as 2 filhas, uma de 3 e uma de 5 anos, para se vingar da esposa de ciúmes dela. Então a violência vicária é realidade, está tendo um aumento nesses casos e a gente vê o quê? A crueldade. Então, tá bom, eu não vou fazer mal para a mulher, mas eu vou fazer mal para quem a mulher ama. Dentro de casa, a jornalista Vanessa Ricarte foi assassinada pelo ex-noivo em fevereiro do ano passado. Horas antes do crime, ela havia procurado a delegacia especializada de atendimento à mulher para denunciar o agressor e pedir medida protetiva. O crime chocou pela crueldade e pela frieza do agressor. Caio Nascimento está preso e aguarda julgamento. Marcos também é músico, conviveu com ele antes do feminicídio e ainda tenta entender como um profissional talentoso na música e atuante na igreja foi capaz de matar a ex-companheira com 3 facadas. Já acompanhava um comportamento muito esquisito dele e quando chegou a esse fato, nós todos começamos a olhar para isso com mais delicadeza, né? Que é um assunto muito desconfortável e para um cara chegar nesse ponto, ele já tem que ter perdido o respeito pelas pessoas como um todo, sabe? O cara tá na igreja, a igreja ela é um hospital de almas, nem todo mundo que tá lá é perfeito, a gente tá buscando, mas eu não consigo linkar ele ir à igreja e ele cometeu um assassinato desse porte. Mudar essa realidade requer mais do que leis e punição. É reconhecer os sinais da violência, romper com a cultura do controle e, principalmente, entender que nenhuma mulher é propriedade de um homem. Gente, eu concordo com o que o senhor falou ali, tá? O cara que faz isso, ele é louco. Além dele não bater, além de ser louco, é um canalha, é claro, né? Tem um desvio de conduta. É um canalha, é um carniça, o cara não vale com o gato em terra, com certeza. Mas, no caso ali, eu ouvi o amigo do Caio falando, ele ia na igreja, ele era um cara gente boa. Sim, muitas pessoas são gente boa, mas o problema é quando começa a usar drogas. E ele começou a usar drogas, e era claro, muita gente sabia que ele era um cheirador de pó da pega, tanto que quando a polícia chegou lá, ele estava doido, né? Estava muito louco. Então, a pessoa que fica usando drogas é complicado. Ela pode estar em qual for o ambiente. A igreja ajuda e muito, a igreja faz a diferença, a igreja ela transforma a vida, ajuda a pessoa a ser um ser humano melhor. Mas a pessoa tem que querer ser um ser humano melhor e tem que ver o que está fazendo com a vida dela. E é claro que isso não é desculpa dele ter usado droga, não. É canalha do mesmo jeito, tem que apodrecer na cadeia e ficar lá um bom tempo para pagar pela vida que ele tirou, com certeza. Mas um dos princípios que as mulheres têm que tomar muito cuidado, muito cuidado. Se o companheiro seu, que você está querendo se relacionar, é usuário de drogas, pula fora. Cachaceiro, o cachaceiro, ele, antes de ir para casa, ele já enche a caneca de cachaça e chega em casa e bate na mulher. E o cara que usa droga, ele usa droga, fica muito louco e desconta em quem? Na mulher, nos filhos, né? E é todo tipo de drogas. Então, essa é a principal característica. Se o camarada é viciado, meu irmão, pula fora. Não adianta você falar assim, eu vou mudar ele. Não muda. O cara vai levar você para o mundo da droga e essa é uma grande realidade. Falando aqui sem hipocrisia e heresia, falando as verdades que acontecem. Então tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente tem muito canalha aí e que usa, além do cara ser canalha, ainda usa droga e potencializa a canalice dele. Olha, gente, vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar de pratos e a Yara já está a posto com aquela bancada ali repleta de suco e o seu almoço vai ficar ainda melhor, hein?
Com certeza, né, Itamar? Pessoal, presta atenção nessa oportunidade. A promoção Pancada de Prêmios do Suco Prates está imperdível. E além de saboroso, o Prates Pro Mais é uma opção para quem quer nutrição no seu dia a dia. São 15 gramas de proteína por embalagem com colágeno hidrolisado e vitamina C. E tem mais, é sem lactose, sem glúten, sem adição de açúcares e com fibras. E agora vem a parte boa. Comprou qualquer Suco Prates? É só cadastrar o cupom fiscal no site da promoção e você já começa a concorrer. E ó, quanto mais você participar, maiores são as suas chances de ganhar. E você pode acumular até 4 números da sorte. E os prêmios, pessoal, são incríveis. Tem kits exclusivos Prates, kits Gustavo Lima e até iPhones 17 Pro Max. Mas corre porque é por tempo limitado. A promoção vai até o dia 18 de setembro. Então já sabe, né? Comprou qualquer Prates, cadastrou, concorreu. Pancada de prêmios Suco Prates. Agora vamos ver como participa. Roda o VT. Então é assim, comprou qualquer Prates, cadastra o cupom fiscal no site da promoção Pancada de Prêmios e já ganha o número da sorte. Isso mesmo, cadastrou o cupom fiscal com qualquer Prates, você já ganha o número da sorte. Opa, com uma compra já dá para começar a concorrer. E dá para chegar até 4 números da sorte. Como assim? Se você tirar uma foto com o produto em mãos, você ganha mais um número da sorte. E digo mais, se você fizer um vídeo dançando ou dublando alguma música do Gustavo Lima com o Suco Prates em mãos, você ganha mais 2 números da sorte. Fala comigo, bebê! Tá filmando aí, amor? Tô filmando. Filma aí. Vai. Promoção Pancada de Prêmios. Compre o Suco Prates que você preferir, cadastre seu cupom fiscal e concorra a kits exclusivos Prates, Gustavo Lima e iPhones 17 Pro Max. Consulte o regulamento no site da promoção. Gustavo Lima! Então já sabe, né? Não perde essa super oportunidade. Comprou qualquer Suco Prates, cadastrou, pronto. Você já está concorrendo, é só ir lá no site e fazer tudo certinho que eu tenho certeza que você vai adorar. Promoção Pancada de Prêmios Suco Prates, participe já! Obrigado, Yara! Olha aí, além de você beber um suco gostoso, ainda está concorrendo prêmios, ganhar um iPhone top desse, hein? Então vai lá, compre seu suco, participe! Olha, em câmera de segurança registraram um ataque a tiros em plena luz do dia em Maracaju. 3 homens foram perseguidos e um deles se escondeu em um comércio que acabou sendo alvo de disparos. O atirador ainda teria gritado o nome de uma facção durante a ação criminosa. O ataque aconteceu na tarde de quarta-feira na rua Major Carlos da Silva, no bairro Vila Juquitá. As imagens mostram 3 homens em uma moto preta com placa do Paraguai transitando pela cidade. Eles entram na rua de forma repentina e são atingidos por um carro. Com a queda, o trio abandona a moto e foge a pé. Um deles corre para se esconder dentro de um comércio, enquanto os outros 2 fogem em direção ao bairro Fortaleza, claramente desesperados. Na sequência, aparece o atirador, pilotando uma moto armada. Ele aponta a arma para o alto, faz disparos e faz ameaças e grita o nome da facção criminosa PCC e atira contra a fachada do estabelecimento, onde uma das vítimas se escondia. A polícia militar rapidamente foi acionada por populares, mas no local não encontrou ninguém, somente a moto das vítimas abandonada no meio da rua. O caso agora segue sendo investigado pelas autoridades competentes. As vítimas, segundo a polícia, também não procuraram as autoridades para o registro da ocorrência de tentativa de homicídio. Mas o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Maracaju, já que a cidade vive uma série de crimes violentos na disputa pelo tráfico de drogas entre criminosos faccionados que atuam na região, trazendo junto medo, pânico, além do perigo para a população de bem que fica no meio do fogo cruzado dos bandidos. Notícia boa, viu? Esse louco, esse demônio que saiu atirando na rua lá de Maracaju, ele já foi capturado, tá? Olha, a Força Tática foi atrás e acabou prendendo ele em posto um monte de drogas. Estava vendendo drogas. E a arma utilizada também por ele, um 38, foi apreendida a arma, tá? Era um 38, saiu dando tiro a esmo lá para tudo quanto é lugar. Poderia ter matado um pai de família, matado uma criança. Pessoas que estavam trabalhando e esse louco
chega na pizinha dando um monte de tiro contra aí os seus desafetos. Rapaz, mas também esses caras, eu vou falar um negócio pra vocês que correrem, hein, ô Zuaga. Esses caras dá pra ir pras Olimpíadas, que eles fizeram 3 metros raso com obstáculo ali que eles nem viram. Mas correram que ficou até a alma pra trás, só foi o corpo correndo. Rapaz do céu. A minha vontade mesmo era que o choque tivesse descido pra Maracaju e tivesse encontrado esse cara aí. Que daí ia dar ruim pra caramba ele dando esses tiros aí, hein? Não ia dar bom não, mas tá preso, tá à disposição da justiça, vai responder e tem que ficar guardado, hein? Porque um cara desse é um perigo para a sociedade. Poderia ter matado inocente que não tem nada a ver com essas presepadas desses loucos aí que ficam se matando em via pública. Só por Deus e um copo de boldo mesmo, viu? Vamos agora com notícia boa. A Yara vai falar sobre a grande promoção dos Dias dos Pais, hein? Que tá chegando aí da TV Guanandi com a Apollo Play. É contigo, Yara. Neste mês dos pais, a TV Guanandi e a Apollo Play querem deixar o seu pai bem bonitão. Vai rolar um super presente, R$2.000 em compras para ele renovar o visual. E para participar é super fácil. Entre no Instagram da TV Guanandi, encontre a postagem Pai Premiado e siga as regras. E não vacila, viu? O sorteio acontece no dia 31 de agosto, ao vivo na loja Apollo Play. Deixe o seu pai ainda mais estiloso. Promoção Pai Premiado, TV Guanandi e Apollo Play. Participe já! Obrigado, Yara. Olha aí, hein? Mais que coração. Essa promoção é top demais. R$2.000. Rapaz, é para renovar o guarda-roupa do seu pai o ano inteirinho. E tá simples para participar, né? Vai lá, entre na postagem, siga as regras que a Yara falou. E o seu pai vai estar concorrendo. Tá chegando o dia, hein? Nós vamos estar lá no dia do sorteio, com certeza, para poder presentear o seu paizão. Oh, coisa boa, hein? E olha, um capotamento em um trecho de uma estrada de terra da MS 355 deixou 4 pessoas feridas, entre elas 2 crianças, em Terenos. A motorista perdeu o controle da direção do veículo e acabou caindo dentro de uma valeta e por pouco o pior não aconteceu. Acompanhe todos os detalhes agora na reportagem. O capotamento aconteceu na MS 355, no trecho sem pavimentação da estrada, e mobilizou equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, da capital e de Terenos, no início da tarde de ontem, na zona rural do município de Terenos, a 30 quilômetros de Campo Grande. A motorista de 36 anos perdeu o controle do carro em um trecho tomado pela lama na rodovia e foi parar dentro de uma vala bastante profunda. Devido à gravidade do impacto, a condutora do veículo de passeio ficou desorientada pelo local e com muitas dores pelo corpo. Ela precisou ser resgatada às pressas, sendo transferida para Campo Grande para atendimento médico. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ela não tinha CNH. No veículo também estavam uma outra mulher de 27 anos e 2 crianças, sendo o bebê de 7 meses e um menino de apenas 8 anos de idade. Todas as vítimas foram socorridas pelas equipes de resgate e tiveram muito trabalho no local para retirar as vítimas do interior do automóvel. Apesar do susto, as 3 pessoas apresentavam um quadro estável, sem lesões aparentes, e foram levadas para atendimento médico na cidade de Terenos. A Polícia Rodoviária deixa um alerta. A situação da pista exige a atenção redobrada para quem passa pelo local. Por causa das chuvas recentes, a estrada de terra virou um verdadeiro lamaçal escorregadio. Ainda no período da manhã, um caminhão já havia derrapado e saído da pista, exatamente no mesmo trecho. As autoridades alertam que os motoristas reduzam a velocidade e dobrem o cuidado ao trafegar pela região. Todo o cuidado é muito pouco, não somente nas rodovias que são pavimentadas, mas também nas rodovias que não têm pavimentação, como essa. Porque o barro vira uma verdadeira armadilha, então tem que ter muito cuidado. E o importante de se ter habilitação é isso, que você tenha uma noção de dirigibilidade. Então, muito cuidado, com certeza, e graças a Deus, todas as pessoas, 4 pessoas, 2 crianças entre elas, saíram ali praticamente ilesas. Vamos para mais um recadinho da Yara e é contigo, Yara.
Sabe aquele lugar perfeito para um café da manhã, um lanche da tarde ou até mesmo um almoço delicioso? Então você precisa conhecer a Eliane Queiroz Empadas e Café. São 14 tipos de salgados preparados todos os dias com massa leve, sabor irresistível e muito recheio. Aqui recheio não falta, viu? Tem a deliciosa empada de carne de sol com banana, a famosa mini pizza pantaneira e muitas outras opções. É tanto recheio que alguns salgados até substituem uma refeição. E falando em refeição, a Eliane Queiroz Empadas e Café também serve almoço preparado com muito carinho, ideal para quem busca uma comida saborosa e caseira. E para acompanhar, você também encontra cafés especiais, sucos naturais bem geladinhos e, para fechar com chave de ouro, sobremesas deliciosas que vão conquistar você. Então faça uma visita lá na Rua Paraíba, número 362, no Jardim dos Estados, ou se preferir, faça um pedido pelo nosso WhatsApp 99937-4002. Eliane Queiroz Empadas e Café, muito sabor, qualidade e aquele atendimento que faz você querer voltar sempre. É isso aí, obrigado, Yara. Eu vou te falar, eu recomendo Eliane Queiroz. Eu estive lá, ela e o esposo, olha, cozinham demais, que empada maravilhosa. Cada empada, cada um com um sabor salgado, sabor de doce, olha, maravilhoso. O almoço também sensacional. Já estou até com fome aqui. Falar para a Nath depois pagar um almoço para nós lá, hein? Rapaz, hein? Aquele voucher lá da Eliane Queiroz para a gente bater aquele rango daqui a pouco, que tá dando fome já. Olha, gente, falando em comida, mais uma preocupação envolve as chamadas canetas emagrecedoras. O aumento da procura por esses medicamentos para crianças e adolescentes. A Sociedade Brasileira de Pediatria alerta para os riscos do uso sem acompanhamento médico e reforça que esse tipo de tratamento não deve ser feito de forma própria, ou seja, sem um acompanhamento médico. A Letícia, de 16 anos, vive uma luta contra a obesidade e seus efeitos, como colesterol alto e pré-diabetes. Por orientação médica, há 2 meses, começou o tratamento com as chamadas canetas emagrecedoras. Quando a médica olhou assim, o nível de insulina dela, a médica falou, não tem nem que pensar, testa um, testa outro, vê qual que seu corpo adapta melhor, vamos fazendo os exames junto, vai ajustando a dosagem, que isso é importantíssimo também. No Brasil, esses medicamentos são indicados em 2 casos para crianças e adolescentes. Acima de 10 anos para crianças com diabetes tipo 2, acima de 12 anos para tratamento de obesidade diagnosticada. Quando envolve crianças e adolescentes, a maior preocupação hoje é com o uso dessas medicações com a finalidade apenas estética. E essa procura, que já é contraindicada para os adultos, tem se tornado cada vez mais frequente nos consultórios pediátricos. A nota divulgada esta semana aponta os riscos do uso sem indicação e acompanhamento médico. Entre eles, déficit de crescimento e desenvolvimento hormonal na puberdade, provocados pela baixa ingestão de alimentos, perda de massa muscular, problemas de autoimagem, aumentando as chances de transtornos alimentares. O objetivo é atualizar e esclarecer os pediatras sobre o uso desses medicamentos, evitando a banalização das prescrições. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que, antes de prescrever, o médico deve verificar o grau de obesidade, se há complicações associadas, fatores de risco e se a criança ou adolescente já fez algum tratamento antes. Já existe uma banalização entre os adultos. A gente tem que tomar muito cuidado com as crianças. E existe todo um tratamento que tem que ser feito, inclusive exercício físico, inclusive a correção da alimentação dentro de casa, inclusive conscientizar os pais que não adianta simplesmente medicar, é preciso corrigir a alimentação. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Se já é perigoso usar as canetas sem acompanhamento médico em adultos, você imagina em criança, gente. Olha o risco, o perigo. O pai que pega uma caneta dessa e aplica no filho menor de idade, sem nenhuma orientação médica, ele está colocando em risco a vida da criança. Porque tem muitas pessoas, Brasil afora, que estão tendo consequências por consequência disso. Agora, você imagina uma criança. E se dá um problema de saúde? Né? Vai dar dor de cabeça, vai dar BO com certeza. Então, não é recomendado. Sempre procure um profissional da área para poder dar uma instrução melhor e adequada para que não venha aquilo que você está pensando que vai dar bom, acaba dando ruim.
ok? Vamos novamente com a Yara, porque agora nós vamos falar de Passalete. É contigo, Yara. Já é verão na Passalete e hoje temos aqui a nova coleção dessa marca que a gente ama. Além de lindas e confortáveis, elas são super exclusivas. Vocês sabiam que esses calçados aqui foram desenhados pela estilista própria da Passalete? Pois é, então você não vai achar em lugar nenhum e em nenhuma loja. E vocês já sabem que a Passalete é a moda em calçados que vale a pena, então é claro que tem preço que cabe no seu bolso. Todos esses modelos que vocês estão vendo aqui estão saindo por apenas R$ 59,99. Exatamente, R$ 59,99. E você ainda pode parcelar tudo em até 5 vezes sem juros no cartão da Passalete. Mas corre para a loja mais próxima de você. São 2 unidades na rua 14 de julho e 1 unidade no Shopping Norte Sul Plaza. Passalete, a moda em calçados que vale a pena. Valeu, Yara. É, Passalete. Eu comprei um boot lá. O rapaz, penso um boot top demais da conta. Muito show mesmo. Recomendo. Vai lá na Passalete que você vai encontrar sapatos, tênis para as mulheres, para os homens de qualidade e também de várias variedades. Vamos para um breve intervalo. Bora MS, volta daqui a pouco. Eu tô aqui te esperando, hein? Fique por aí. Você é advogado ou cliente de advogado que está esperando para receber precatório, RPV do INSS ou que tem ação já transitada em julgado com garantia de recebimento. Imagina você poder receber isso em até 24 horas, sem precisar esperar 1, 2 ou até mais anos para receber o seu dinheiro. Com a Ágil Ativos Creditórios, você pode antecipar o valor do seu crédito e receber em até 24 horas. É rápido, é seguro e sem burocracia. Entre em contato agora mesmo. 0800 555 9898. Ágil Ativos Creditórios. Fica na Avenida Afonso Pena, 1974, Galeria Itamaraty, Salacá. Ligue ou mande um WhatsApp. 0800 555 9898. Ligue agora! Eleições 2026. Ordem de votação. É o povo que produz o show e assina a direção. Na urna eletrônica, primeiro você escolhe deputada ou deputado federal. Em seguida, deputada ou deputado estadual ou distrital. Aí vem a primeira vaga de senadora ou senador. Depois, a segunda vaga de senadora ou senador. Neste ano, são 2 vagas. Na sequência, governadora ou governador e seu vice. E por fim, o voto para presidente da República e seu vice. Para ajudar, leve uma colinha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Hoje, amanhã, todo dia. Preço baixo é aqui no Supermercados Pires. E nesta quarta e quinta verde. Laranja pera quilo, 1,99. Batata doce quilo ou beterraba quilo, 2,98. Repolho verde quilo, 2,99. Batata lavada quilo, 3,49. Cebola quilo, 3,98. Maçã nacional quilo, 4,49. Ovos brancos Gamba Cartela com 20 unidades, 9,98. Quarta e quinta verde é no Supermercados Pires. Bacia convencional Like, branca, 78, Lorenzetti, 428,90. Bacia convencional Luna, branca, 41, Lorenzetti, 350,90. A sua obra não pode parar. Venha para Elos. Já estamos de volta com o Bora MS nesta quinta-feira, direto de Campo Grande para todo o interior do estado de Mato Grosso do Sul, aqui nos altos da Avenida Eduardo Eliazarã, nos estúdios da TV Guarandi. E que quinta-feira maravilhosa, né? Tempo bastante agradável, temperatura amena. Nem parece aquele friozinho que fez ontem à noite, choveu bastante ontem, né? Mas nós temos que agradecer, porque a temperatura e também a situação climática está excelente aqui, em comparação a outras cidades, aí, outros estados, né, gente, que estão sofrendo
com situações climáticas, alagamento, calor intenso e tudo mais. A gente tem que só agradecer ao Papai do Céu, porque aqui tá bom demais, né? Mas agora nós vamos lá para o Tereré com o Bruno Calegari. Hoje ele vai conversar com o juiz titular da primeira vara de execução penal aqui do interior, o Dr. Luiz Felipe Medeiros. Acompanhem toda a íntegra desta maravilhosa entrevista com o Bruno Calegari. Acompanhe. Tereré com Bruno Calegari, mais uma vez a gente aqui no nosso canto especial, nesse cantinho gostoso, em contato com a natureza, com as plantas, para a gente falar de um assunto muito importante. E eu tenho acompanhado bastante o trabalho do meu convidado de hoje, porque me chamou muita atenção a forma como ele expôs e divulga na sua rede social a sua atuação. Uma atuação que chama a atenção, porque muitas pessoas desconhecem a forma de atuar da justiça nesse caso específico. Ele é juiz de direito, titular da primeira vara de execução penal do interior do estado de Mato Grosso do Sul. É o Dr. Luiz Felipe Medeiros, e você vai entender comigo o porquê que chamou a atenção nas redes sociais dele. Doutor, muito obrigado pela presença, bem-vindo aqui ao nosso Cantinho do Tereré. Muito obrigado, Bruno, pelo convite, é uma honra vir aqui, é um espaço muito bacana e eu, como um tomador inveterado de tereré, estou muito feliz por estar aqui também. Ô, coisa boa, doutor, eu fico feliz, então já sirvo o primeiro aqui para o senhor. Doutor, vamos lá, falando um pouquinho dessa atuação, né? O senhor que é juiz de direito, vara de execuções penais, e as pessoas às vezes têm um pensamento de que o juiz na vara de execução penal, ele trabalha ali na condenação, no julgamento, mas muito pelo contrário, né? A atuação do senhor é justamente pós essa condenação. Exatamente, a nossa atuação da execução penal se restringe, como o próprio nome já diz, em executar a pena. Quem aplica a pena é o juiz lá do processo da ação penal, do processo de conhecimento. É aquele que ouve testemunhas, interroga o acusado, analisa as provas que foram produzidas desde o inquérito e depois durante a ação penal. Ele, quando aplica a sentença, e depois que essa sentença ela transita em julgado, que não cabe mais recurso, essa pessoa condenada dá o início ao cumprimento da pena. E aí, executa-se aquela sentença e esse processo vem para mim. E aquela pessoa passa, então, a cumprir a pena. E essa responsabilidade é do juiz da execução penal, que no caso do interior do estado sou eu. Ou seja, o senhor, então, é responsável a partir do momento que aquela pessoa ela é condenada e vai para a penitenciária, a partir dali o senhor entra em campo, então, e passa a acompanhar todo esse processo, período de pena, quanto tempo aquela pessoa, aquele detento vai ficar ali pagando a pena, redução de pena, progressão de pena, tudo isso passa pelas suas mãos e pelo seu acompanhamento. Exatamente, esse é o processo da execução penal. Tem uma regra própria, que é a lei das execuções penais, é uma lei, e essa lei prevê uma série de direitos e obrigações e deveres para a pessoa condenada e também para o juiz, para o promotor e para quem atua na defesa. Então nós temos a obrigação de aplicar essa lei àquele caso concreto. E necessariamente a progressão de regime, os benefícios, as sanções também, né, que são várias para aquela pessoa que descumpre alguns direitos, que são algumas obrigações que são impostas pela lei durante esse cumprimento de pena. Então a nossa parte é, no processo, cuidar da aplicação da norma e no interior da unidade prisional onde estão aquelas pessoas, se ainda há alguma ilegalidade muito grande que esteja em desacordo com a lei da execução penal. Quando a gente fala em progressão de pena, né, geralmente aquela pessoa, aquele detento ali, que encarcerado, que tem um bom comportamento, né, em alguns casos ali, se ele trabalha, se ele tem alguma atividade ali dentro da unidade prisional, faz leitura de livros, estuda, tudo isso a gente sabe que acaba influenciando. Mas quem que define isso? É o senhor ou, no caso, isso vem antes de uma decisão ainda do juiz lá que coloca, define o período que aquela pessoa vai ficar ali cumprindo a sua pena e ali ele já estabelece essas condições para que ele tenha uma progressão? Não, quem estabelece isso é a lei.
a lei que os parlamentares fazem lá. O juiz lá da ação penal, ele estabelece o quantitativo da pena. 4, 5, 7, 8, 30 anos. Esse é o juiz da ação penal. E também lá o juiz da ação penal estabelece o regime inicial do cumprimento da pena. Se vai ser o regime fechado, semiaberto ou aberto. Fixado essas condições iniciais, aí o processo vem para a execução penal. Aí nós temos essa lei das execuções penais que define a forma como essa pena vai ser cumprida. Nossa Constituição garante o cumprimento da pena de forma progressiva. Por isso que a gente fala em progressão de regime. Se inicia no regime fechado, passa um tempo. Que tempo é esse? O que a lei estipular. Para determinado tipo de crime é um percentual maior, chega até 60%, e para outros um percentual menor, de até 16% em cada fase da execução penal. Então vai ficar um período no regime fechado, aí posteriormente no regime semiaberto, finalmente no regime aberto e até o livramento condicional, que são algumas condições. A lei vai estipular para cada tipo de crime um tempo de permanência em cada regime e algumas condições que a gente chama de condições subjetivas. Se ele tem um bom comportamento, se ele não apresenta falta na unidade prisional, enfim. Então é a soma do tempo que a lei prevê com o comportamento. Alcançou esses dois requisitos, a pessoa tem direito à progressão de regime. Não sou eu que defino isso, eu apenas aplico aquilo que a lei determina. Eu sempre brinco, o juiz é escravo da lei, o juiz não inventa a lei. A gente cumpre a lei. Só que a lei ela dá uma margem para a gente atuar, um pouco para mais e um pouco para menos. Tanto que a lei penal fala, olha, fez esse crime, ele pode ser condenado de 4 a 10 anos, por exemplo. Então você pode aplicar de 4 até 10 anos, dependendo do crime. O tráfico de 5 a 15. Então você tem ali um parâmetro, um balizamento. Na execução penal ainda há também essa discricionariedade do juiz de aplicar, mas sempre dentro daquilo que a lei estabelece. E a lei estabelece que a pena seja cumprida de forma progressiva. Certo, bacana. Ou seja, isso está determinado, então, em lei, né? Dependendo de acordo com o tipo de crime. Exatamente. Existe ali a possibilidade da progressão de pena e o tempo mínimo inicial que ele deve cumprir ali no regime inicialmente fechado. Né? Exato. Ou pode ser o regime inicialmente semiaberto. Semiaberto também. Ele pode ir pro aberto. Depende de crime para crime, né? Isso. Agora, doutor, eu percebi, eu falei no começo da nossa entrevista aqui, que o que me chamou a atenção foi a atuação do senhor nas redes sociais, né? Porque eu vi de fato que o senhor posta os vídeos quando o senhor visita essas unidades prisionais, né? Conversa ali com o detento, consulta de fato e acompanha esse processo. Isso é uma atuação comum? Isso tem que ser feito assim? Porque às vezes a gente acompanha muitos casos e imagina, né, que o juiz ele toma a decisão sentado no gabinete dele. Mas o senhor vem mostrando, e eu acho que é por isso que o senhor ganhou essa certa visibilidade e uma crescente muito grande na rede social, porque desperta essa curiosidade. Peraí, como é que o juiz ele está lá, vai na cela, na porta da grade e conversa com o detento? Ah, seu nome é fulano de tal, você está aqui há quanto tempo, tá? Como é que estão as coisas? Enfim. Por que dessa atuação? Primeiro que o juiz de execução penal ele tem a obrigação de ir até a unidade prisional. Todos os juízes de execução penal do Brasil vão até a unidade prisional. Onde não há, por exemplo, tem uma delegacia que é uma carceragem, o juiz é obrigado a ir lá. Isso é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. Então todos nós, juízes de execução, somos obrigados. A minha atuação é em todo o interior do estado. Então nós temos aí aproximadamente 24, 25 unidades prisionais que é para ser fiscalizada. Claro que essa a gente chama de função correcional. É para ver como é que está a estrutura, se tem comida suficiente, se o atendimento médico odontológico é razoável, dentro daquilo. E chama 1 ou 2 presos para fazer essa entrevista. Isso faz parte de uma exigência do Conselho Nacional de Justiça. Nós preenchemos um formulário bastante extenso para cada unidade prisional e a gente faz isso a cada 30 dias. Essa é uma obrigação do juiz de execução penal. Mato Grosso do Sul tem uma peculiaridade. Nós somos um estado com fronteira seca com o Paraguai e com a Bolívia. Isso. São grandes produtores de drogas, exportadores de drogas. Tem muita coisa ótima lá, tanto no Paraguai quanto na Bolívia. Turismo, né? Eu brinco que o tereré é uma maravilha, né? Que nós trouxemos
né, a culinária, mas infelizmente há essa produção de droga. E essa facilidade da fronteira seca faz com que pessoas do Brasil e também do exterior venham para cá para buscar droga nesses países e voltam para as nossas estradas. Só que esbarram com a nossa estrutura de policiamento de fronteira. Nós temos um policiamento de fronteira extremamente competente e preparado. Eu brinco com o pessoal do DOF, da nossa Polícia de Fronteira, e da DEFRON também, que só no olhar já identificam a pessoa que está transportando droga. É impressionante a capacidade desses policiais. Sim. E isso fez com que aumentassem demais o número de pessoas presas aqui no estado. A nossa taxa de encarceramento, eu sempre falo isso, a do Mato Grosso do Sul é uma das maiores do mundo. Do mundo? Do mundo. A cada 100 mil habitantes, nós temos quase 600 presos. Isso ultrapassa o mínimo. E quando ultrapassa o razoável, né? Quando eu fui aos presídios, eu constatei isso. É um ônus que o Estado de Mato Grosso do Sul carrega, porque cada pessoa presa tem um custo para o Estado. Sim. Então, por que o Estado está bancando aqui uma pessoa da Bahia, de Goiás, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, da África do Sul, da República do Congo, enfim, de países africanos, europeus? Essas pessoas têm que dar um jeito de cumprir a pena no seu estado de origem. E eu notei isso, falei, eu tenho que arrumar algum mecanismo para diminuir essa taxa de encarceramento. E foi quando eu comecei a ir de porta em porta de cada cela, para identificar a situação de cada um, para que esses processos não atrasem. Eu converso com o preso, porque eu tenho 12 mil processos. Aquela pessoa presa só tem um, que é o dele. Sim. Entendeu? Então nós fizemos a identificação de cada pessoa, junto com a parte jurídica da unidade prisional. Planilhamos todos os presos com as datas de entrada, data de saída, se estão trabalhando ou não, previsão de saída e o comportamento. Identifiquei, a pessoa está trabalhando, há quanto tempo, já baixa essa certidão, para que o processo chegue mais rápido para mim e eu possa analisar sem atraso e possibilitar que essa pessoa volte. Ele falou, doutor, eu não sou aqui do Mato Grosso do Sul, eu sou lá do Paraná, então eu quero cumprir a pena lá. E eu mando, mando a pessoa para lá. E eu só consegui isso indo de porta em cada cela. Ou seja, então isso. É possível que, um exemplo que o senhor trouxe, uma pessoa do Paraná que cometeu o crime aqui, foi pega em flagrante transportando drogas, é possível transferir essa pessoa daqui para cumprir a pena no seu estado de origem? Sim, a legislação prevê isso. Na prática não funciona bem assim, infelizmente, porque há uma resistência, há uma formação das decisões dos tribunais superiores, que a pessoa tem o direito de permanecer perto da sua família, mas esse direito não é absoluto. É porque esbarra na própria estrutura das secretarias de administração penitenciária, no caso nosso aqui, a AGPEM. Não tem como levar, não tem como vir buscar, tem poucos funcionários, enfim. Acaba que essa pessoa permanece no estado onde foi condenado, longe da sua família e sem condições de assistência material pela família. E o que mais ocorre, Bruno, é que quando essa pessoa sai do regime fechado, ela vai para o semiaberto. O semiaberto é aquela que trabalha durante o dia e se recolhe à noite. Ou no interior do estado, quando eu institucionalizei isso, a monitoração eletrônica, porque não tem local para todo mundo. Essa pessoa não tem onde morar, não tem onde trabalhar, porque é um preconceito muito grande, e está longe da família. O que acontece? Ou vira morador de rua, ou essa pessoa se evade. Sim. Ela se evade, foge, quebra as condições e vai para o seu estado para ficar junto com a família. O que acontece? O Estado, mais uma vez, em vez de dar um apoio estrutural, colocar perto da família, pune, regride para o fechado. Se a pessoa volta a cumprir pena no fechado, o Estado, mais uma vez, tem um custo altíssimo. Essa pessoa é colocada dentro do fechado, muitas vezes por uma omissão do Estado. Ou seja, pelo que o senhor traz aqui, nós temos dois problemas que precisam ser resolvidos. Primeiro, estrutural, né? Sem dúvida. Vagas para a gente ter mais. E eu não me lembro a última vez que eu ouvi falar em construção de presídios no Brasil, né? Parece que há muito tempo o Brasil não trabalha nessa política. E uma questão, além do estrutural, do sistema como um todo, né? Como o senhor disse, a pessoa sai daqui, a família mora lá na Bahia, não tem onde ficar aqui, ela foge, o Estado pune e traz de volta, ou seja, cria um problema em cima de outro problema. Exatamente, se torna uma bola de neve. E aqui no Estado nós temos um problema estrutural, por mais que o Estado tenha
buscado alternativas, mas nós temos 3 pessoas presas para uma vaga, em média. Então nós temos um déficit importante de vagas. Então, se uma unidade prisional, por exemplo, tem 300 vagas, em média tem 900 pessoas para ocupar aquelas 300 vagas. Sim. Mais ou menos é isso, quase 3 pessoas por vaga. E aí até para fazer a ressocialização torna-se muito mais difícil, não, né? É impossível ressocializar assim, porque nós não temos vaga para trabalho, nós não temos vaga para estudo, nós não temos vaga para atender toda essa demanda. Eu sempre falo isso, a sociedade fala assim, eu escuto muito isso, escuto não, né? Recebo as mensagens dos haters, né? Ah, joga a chave fora, deixa essa pessoa lá. Mas a Constituição fala o seguinte, não tem pena perpétua. Sim. Não tem pena de morte. Essas pessoas condenadas pelo Estado voltarão ao convívio, mais cedo ou mais tarde, mas voltarão. E de que forma que elas voltarão? Melhor ou pior do que entraram? Sim. Essa resposta me parece óbvia. Sim. Muito pior. É porque você não tem um sistema que de fato funcione. Primeiro, você tem uma sobrecarga de pessoas, uma superocupação, né, dentro das penitenciárias. Você não tem uma condição mínima para que ele possa, talvez, ali fazer um curso adequado, um treinamento, um estudo adequado, né, para que ele possa ocupar a cabeça com coisas boas, né? E pensar em sair dali com uma nova oportunidade de vida, porque, claro, acho que existem as pessoas que são possíveis serem ressocializadas e tem aqueles que não tem jeito mesmo. Sem medo de errar, Bruno, 90% é capaz de ressocializar. 90% dos nossos presos aqui, sem medo de errar, tá? Eu estou jogando um número baixo, um percentual baixo. São criminosos, esses traficantes, né, que a gente fala, são traficantes dos mulas, que vão ali buscar droga para ganhar R$1.000, R$2.000, R$3.000. Eu vi vários, quando eu trabalhava no interior, trabalhei em Miranda, que é uma rota importante do tráfico de cocaína, via bolivianas com droga no estômago, várias presas, muitas mulheres presas nessas condições. Condição de miséria que ganhavam R$500 para levar cocaína da Bolívia para São Paulo. No estômago, correndo risco de vida. E vários morreram, que eu já vi. Ou no estômago, ou na bolsa, sem a mínima condição. O policial pergunta para onde vai, ela não sabe nem para onde vai, fica presa. Por causa de R$500. Já conversei com uma pessoa, um trabalhador, a maioria são pessoas trabalhadoras. Um motorista de caminhão, eu lembro até hoje dessa história. Eu conversei com ele lá em Vinhema. Ele me disse, conversando um bate-papo mesmo, né? Porque não oferece risco nenhum. Falei, por que o senhor transportou? Ele estava transportando uma carga de maconha. E aí ele passou pela polícia militar ali, que tem não sei se ainda tem um posto ali em Amandina. Quase 1 tonelada. Você fala, nossa, esse é um mega traficante, deve ter casa lá nos Estados Unidos. Ele falou, doutor, eu fiz essa corrida porque eu precisava trocar o pneu do meu caminhão. Então eu ia trocar 4 pneus do meu caminhão para fazer esse frete. Então é isso que acontece. Então essas pessoas não oferecem um risco do ponto de vista de sair e voltar para a criminalidade, oferecer um risco para você, para mim, para ele. Essa pessoa teve uma situação que lhe foi oportunizada de ganhar um dinheiro fácil, entre aspas, e acabou ficando presa. Então essas pessoas vão voltar. E como que elas vão voltar depois que a gente tratou dessa forma desumana dentro da unidade prisional? Melhor ou pior? Me parece que pior, né? Realmente é um cenário bastante complexo que a gente tem. E aí algumas pessoas falam assim, tem que ter prisão perpétua no Brasil. Se na rotatividade de detentos a gente já não consegue ressocializar, a gente não consegue manter uma qualidade, né, que a gente diz justamente, não é porque as pessoas estão lá dentro que elas têm que viver em condições insalubres, muito pelo contrário. Erraram na vida, ok, mas assim, você tem que dar a condição para que aquela pessoa possa melhorar, né, e dar aquela oportunidade. Imagina se no Brasil nós tivéssemos prisão perpétua, nós estaríamos com gente até o teto. Sem dúvida. Né? Dentro dos presídios e um problema muito maior. Sim, um déficit e um gasto público gigantesco. Inimaginável. E a eficácia zero. Porque em nenhum lugar do mundo a prisão perpétua deu certo. Em nenhum lugar do mundo a pena de morte deu certo. Né? Ou seja, ia ter um gasto muito maior e a eficácia zero. A relação custo-benefício absurda, né? Porque um custo muito maior e benefício zero. Então, e aí a gente procura atuar dessa forma para até mostrar para a pessoa presa ali que o Estado, e eu naquele momento represento o Estado não esqueceu dela, né? Ela está numa situação muitas vezes insalubre,
de extrema dificuldade, mas a gente está acompanhando o processo, oriento, falo quando ela vai sair, o que ela tem que fazer para melhorar, ou se praticou alguma sanção, eu já falo na hora também as consequências disso. E a gente tem uma conversa franca para orientar a pessoa ali naquele momento. Fala, olha, o Estado, aqui no caso a Justiça Estadual, está olhando para você e, olha, você tem esse direito, você tem essas obrigações, e a consequência de cada ato seu vai refletir diretamente no tempo seu de permanência aqui dentro. Bom, nós estamos chegando no fim do nosso tereré, doutor, e aqui passa muito rápido o tempo. 20 minutos aqui voa. Mas eu vou fazer umas perguntinhas rápidas aqui, eu gostaria que o senhor pudesse nos responder de forma bem direta, em uma palavra ou uma frase. Essa aqui eu vou perguntar, mas eu já até sei a resposta. Punir ou ressocializar? Obviamente, ressocializar. Sem esquecer da sanção. A sanção faz parte do ato. A pessoa errou, tem que ser sancionada. Meu filho, quando ele faz alguma coisa, eu aplico uma sanção dentro do limite daquilo que ele errou. Aplicando a razoabilidade, um castigo de acordo com aquilo que ele fez. E a mesma coisa com a pessoa presa. Ela errou, nós temos que aplicar com razoabilidade uma sanção que a lei prevê, mas sem distanciar da ressocialização, da recuperação daquela pessoa. É dever do Estado. Justiça em uma palavra? Justiça em uma palavra? Pacificação. O maior desafio de ser juiz é? Abrir mão da sua liberdade. Juiz é uma vida muito restrita. Uma qualidade indispensável para ser um magistrado? Ponderação. Uma situação dentro de um presídio que você nunca esqueceu? Olha, foram tantas aqui que eu tenho, mas eu tive várias assim, nossa, eu tenho mais uma situação em que uma mulher veio do Ceará e com o objetivo aqui era uma menina de programa para ganhar mais dinheiro, acabou tendo seus documentos e foi apreendidos pela pessoa que a trouxe, teve seus documentos apreendidos por essa pessoa, aí rasparam o cabelo dela, torturaram, falaram que era para ir embora, colocaram droga na mala dela, ela foi embora. Ele configurou uma situação de tráfico de pessoas, de extrema vulnerabilidade, isso me chocou muito, acabou que deu tudo certo. Mas aquela situação da mulher onde que ela foi vítima de todo um sistema e acabou ficando presa, me causou uma perplexidade enorme. E sem falar na situação das mulheres presas que ficam no cárcere e deixam para trás filho, família, uma outra situação, isso foram vários. Mas a situação da mulher... Foi uma situação difícil ali. A situação de mulher presa me incomoda muito. Para fechar, se não fosse juiz, o que o senhor seria? Infeliz. Infeliz. Seria uma pessoa infeliz. Eu acho que eu não pensava em ser juiz até os 17 anos, né, quando eu entrei no Tribunal de Justiça aqui do Estado. Mas quando eu me deparei com aquela situação, eu falei, nossa, é isso que eu quero para mim. E aí eu tive condição de fazer uma faculdade posteriormente, que eu não tinha condição financeira de pagar. Na época só tínhamos a FUCMAT aqui, que é a faculdade particular. E aí depois que eu consegui condições no Tribunal de Justiça de trabalhar e poder pagar a faculdade, eu sempre tive a certeza que queria ser juiz. Eu realmente não me vi em outra profissão. A partir dos 17 anos foi meu sonho e que consegui realizar há 24 anos. Espero permanecer um pouquinho mais, em que pese o tempo de aposentadoria se aproxima, mas eu realmente não me vi fazendo outra coisa até hoje. Muito bem, conversei com o Luiz Felipe Medeiros, ele que é juiz de direito da primeira vara de execução penal aqui no interior do estado de Mato Grosso do Sul. Doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui, muitíssimo obrigado por poder compartilhar um pouco da sua história, da sua experiência, da sua vivência, né? Falando de segurança, falando de olhar por aquelas pessoas que cometeram o erro na vida, mas que o Estado tem o dever e obrigação, e quando a gente fala Estado, a gente fala União como um todo, e a sociedade em si, de dar uma chance para aqueles que querem de fato,
né, ter essa nova oportunidade. Por isso eu agradeço imensamente a presença do senhor. Foi eu que agradeço, foi um prazer muito agradável aqui. O tereré está ótimo. Bom, né? Depois de terminar a gravação, vamos continuar tomando esse tereré. Com certeza. E eu sempre me coloco à disposição. Eu acho que a minha função ali da rede social é justamente divulgar o dia a dia do juiz. Ultimamente, essa profissão tão criticada, né, tão aviltada, nós viramos alvo aí de tudo quanto é tipo de crítica, né, de todas as formas, né? Então eu procurei ali no meu Instagram, na minha rede social, mostrar o dia a dia, né? A gente que luta, trabalha o dia todo, os finais de semana, tem uma vida restrita, e mostrar para a sociedade que o juiz não é aquela pessoa como fez nos filmes, com o martelinho ali, batendo com a cara feia e xingando as pessoas ou ofendendo durante um julgamento. Longe disso. É um ser humano de carne e osso que tem as suas mazelas, suas condições pessoais, a sua vida pessoal e que vive a função de ser juiz 24 horas por dia, e a toga está sempre sobre os ombros. É esse o nosso objetivo, mostrar o nosso trabalho lá dia a dia. Tá certo. Bom, assim a gente encerra mais um Tereré aqui na TV Guanandi, afiliada da Band para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E ó, quinta-feira da próxima semana tem mais Tereré aqui no Bora MS. Até lá. Tá aí então, você acompanhou mais um Tereré com o Bruno Calegari, que está descansando, né, tirando umas férias. Quinta-feira que vem tem outro Tereré e agora nós vamos para um breve intervalo. Eu fico te esperando por aqui. Pare de sofrer com a internet lenta e descubra uma experiência de navegação estável e ultra rápida. Com 800 megas de velocidade, por apenas R$ 84,95 você garante. Internet super veloz, com aplicativos que vão facilitar seu dia a dia. A Internet Mais tem atendimento personalizado e loja física para te atender de perto. Assine agora e descubra a melhor internet da sua vida. Ligue 3027 2500. Internet Mais. O seu programa preferido de carros está aqui. Você vai conferir todos os testes, lançamentos e as principais novidades do setor automotivo no Web Motors TV. Tudo para você ficar bem informado. É todo sábado, aqui na Band. Economia de verdade é Mr. Júnior. Café Caboclo, almofada 500 gramas, R$19,98. Feijão preto Trindade, 1 kg, R$5,50. Arroz Dallas tipo 1 polido, 5 quilos, R$17,50. Filé de peito Copacol, 800 gramas, R$14,99. Macarrão de sêmola com ovos, 500 gramas, fettuccine ou espaguete 8 Renata, R$3,89. Economia de verdade é Mr. Júnior. De volta com o Bora MS. Obrigado para você aí, você que está nos acompanhando, seja lá onde for, né? Está no restaurante, está no seu comércio, está no seu trabalho, está no veículo, está no carro, seja onde você estiver, obrigado pela sua companhia. E olha, hein, quer aprender uma atividade nova e ainda ter a chance de gerar uma renda? Nesse sábado, Campo Grande recebe a capacitação voltada para quem quer começar a trabalhar com manicure e pedicure. O workshop de cutilagem será das 8 às 17 horas na Rua Fátima do Sul, 669, no bairro São Jorge da Lagoa. Durante o encontro, os participantes vão colocar a mão na massa e aprender técnicas para um atendimento mais seguro e profissional. O curso inclui material didático, café da manhã e almoço. E para garantir a sua vaga, a contribuição é de apenas um pacote de arroz. E atenção, hein? As vagas são limitadas e outras informações referentes ao curso você pode encontrar em 67 3382 1819. 67 3382 1819 para você fazer a sua inscrição. O Segato já está aqui anotando, provavelmente deve fazer ali o curso de manicure, hein? Acho que ele vai mandar a mulher dele lá, hein? Uma renda extra, é bom demais da conta, com certeza, hein?
E olha só, incentivar atitudes positivas e ensinar as crianças a reconhecer e lidar com os próprios sentimentos são passos importantes para fortalecer a autoconfiança. Mas na hora de elogiar, também é preciso equilíbrio. O excesso de elogios pode acabar atrapalhando o desenvolvimento dos pequenos. Quem aí tem um filho mais lindo, mais inteligente, mais educado? Nossa, com certeza. Claro, né? Quem vai dizer o contrário? É o prazer de ser pai, né? O prazer de ser mãe, acho que é muito voltado nisso, né? A riqueza que nós temos na nossa mão, né? Ontem jogou e fez 6 gols. Eu não vou falar que ele é bom. Eles, claro, adoram, né? Isso vai e traz uma segurança pra gente, né? Meu pai sempre fala, vai lá, você consegue. Eu acredito em você. E eu vou. Eu vou jogar com a facilidade do mundo. Costuma falar que meu cabelo é bonito, que eu sou uma pessoa gentil, amigável, engraçada. Eu me sinto muito bem com isso, que eu tenho até mais disposição para fazer as coisas e me sinto melhor porque eu sou boa. Enaltecer o tempo todo as qualidades, habilidades e conquistas. Elogiar, tá aí uma arma poderosa. Com elogio vem a validação e a sensação de segurança. Incentivar, ajudar uma criança a acreditar mais em si mesma. A gente sabe que tudo isso faz uma enorme diferença ao longo da vida. Mas aí tem o outro lado, né? O exagero. E ele também traz consequências, viu? Porque você está construindo uma identidade. E aí nessa identidade vem esse excesso de elogio, de validação, 2 extremos. Ou uma criança que vai ficar sempre tentando provar para o outro que está certo, sempre tentando alcançar aquela régua. Ou do outro lado, aquela pessoa narcisista que, então eu sou bom em tudo, e está todo mundo abaixo de mim, eu que sou o melhor. Então, melhor ajustar o foco. Na verdade, o que diz que a pessoa é inteligente são as coisas que ela faz. Então, eu preciso elogiar o comportamento. Então, a gente tem que estar sempre olhando para o esforço, o quanto eu me dediquei para alcançar aquele resultado. Para essa geração, é ensinar muitas vezes sem ter aprendido. A gente não teve isso. Olha, fez tal coisa. Nossa, parabéns, você fez tal coisa. Mas, gente, isso aí qualquer um a gente fazia, aprendia na marra ali, vai tocando. Elogio não acontecia, ou eu te amo, imagina. Fácil não é, mas tem um caminho, equilíbrio. Olha, você fez boa atitude, isso foi muito bom. E entender que eles podem ser bons em determinadas coisas, mas em outras não vão ser tão bons assim, e tá tudo bem. Tudo em excesso não é bom, né? Tudo tem que ser moderado e o momento certo também, é claro, de dar um elogio ou também até chamar a atenção. E nessa madrugada vai ter eclipse lunar, hein? Vai ser vista a olho nu em todo o Brasil, bem na madrugada. Então fica aí, que lua maravilhosa. E diz que vai ser um eclipse total, lunar, então você fica ligadinho na madrugada para poder estar acompanhando a maravilha desse fenômeno natural. Gente, vou encerrando mais um Bora MS nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã eu estou de volta, é claro, trazendo mais informações para vocês. E no finalzinho do dia eu vou vender meu peixe aqui. Tem o Guana de Notícias 7h50, as principais informações da capital do Mato Grosso do Sul. E a gente se vê lá no finalzinho do dia. Um abraço, fique com Deus. Até logo mais.